Poxa, eu nem me lembro quando começou. Eu acho que começou desde que eu me conheço por gente, na verdade. Eu tenho recordações da minha infância sempre com a bicicleta, sempre, sempre, sempre. E poucas recordações da minha infância fazendo outras coisas que não fosse linkada à bicicleta. Derrapando na garagem, correndo em volta da casa com essa bicicleta, a bike de ponta cabeça, eu lá mexendo na roda, fazendo ela virar. Pra mim sempre esteve ligada. E isso fez parte da minha infância. Me machucava com a bola, jogando bola com a molecada, eu me machucava de verdade. E com a bicicleta eu não tinha esse problema. E crescendo eu sempre tive essa ligação, sempre brincando nas pistinhas de bicicross com a bicicleta, fazendo pistinha com enxada, fazendo umas rampinhas, pulando rampa, matando aula às vezes, dizendo que ia para a escola, mas não ia, deixava a bolsa no canto do terreno baldio lá e nas pistinhas a tarde inteira. E quando eu tinha meus 14, 15 anos, meu pai ganhou num bingo do trabalho dele uma mountain bike. E era bem naquela época que começaram as mountain bikes. E eu me envolvi com o pessoal aqui de Londrina, que já estava meio linkado aos eventos, às competições. Tinha 6, 7 pessoas, não tinha mais do que isso. E eu fui quase o 8º, 9º que me agreguei a esse grupo aí. E aí tinha alguns eventos, algumas corridinhas na região, a gente ia participar. E desde muito pequeno eu me destaquei. Eu ganhei uma corrida aqui em Londrina, no Vale Verde. Essa corrida foi assim, acho que umas 3 semanas antes do Campeonato Paranaense, que ia ser lá em Antonina, no litoral do Paraná, e me levaram para essa corrida. Eu fui sem saber o que ia acontecer, com um pouco de medo dos maringaenses, dos curitibanos, dos caras de Ponta Grossa, de Paranaguá. E no fim, nessa corrida, tudo aconteceu, choveu pra caramba, as bicicletas escorregavam muito e eu tinha um domínio muito grande da bike. E sendo minha estreia no Campeonato Paranaense, eu voltei para casa com o troféu de primeiro colocado. É uma história muito legal. E aí eu comecei a acreditar no meu potencial de ser alguém com a bike e falar, nossa, quando que é a segunda etapa do Campeonato Paranaense? E nesse ano de 93, tiveram 8 etapas e eu fui vencendo as 8. Eu ganhei as 8 etapas do Campeonato Paranaense, depois eu comecei até a entender um pouquinho mais que eu precisava treinar, não era só aquela habilidade que me deu aquela vitória, mas que eu precisava também treinar e eu comecei a me concentrar nisso. Então eu fazia alguns pedais que eu ia até o shopping, Catuaí, e voltava, era longe pra caramba, mas eu ia 3, 4 vezes. E isso me dava uma performance que depois eu ia para a competição e eu tinha base para aguentar com resistência o que era necessário para chegar lá e vencer. E aí as coisas foram cada vez ficando mais sérias, pessoas mais graduadas me vendo competir e me fazendo convites. E aí com 17 anos eu já tinha vários títulos de campeão brasileiro, porque eu já tinha feito parte da seleção paranaense de ciclismo. O primeiro ano foi em 94, que a gente correu em Curitiba. Eu fiz parte da equipe de 4x4.000, eram 4 atletas competindo em volta naquele velódromo, é uma pista de 333 metros, a de Curitiba no caso, então são 3 voltas no velódromo para fazer 1 quilômetro. E essa prova são 4 quilômetros com 4 caras sendo perseguidos por outros 4 caras do lado de lá. Então era Paraná e Santa Catarina, Paraná e São Paulo, e assim era um campeonato brasileiro. E a gente venceu essa prova, foi o meu primeiro ano de júnior, e já voltei para casa com esse título de campeão brasileiro de 4x4.000. Depois eu tive outros 2 anos, chegando ao ponto de, no terceiro ano de júnior, que era o último ano de júnior, ser o recordista brasileiro de ganhar todas as medalhas de ouro que estavam em jogo no evento. Então foi para mim uma coisa assim que me deu um pulo muito alto de, com apenas 17 anos, ser convidado para fazer parte da equipe da Caloi, em São Paulo. A equipe da Caloi era uma equipe muito potente, era a equipe mais forte das Américas naquela época. Tinham atletas fortes e faziam muitas competições grandes. E eu com 17 para 18 anos estava viajando para ir para Uruguai, para Chile, para o México, para Colômbia, competir provas de nível muito alto. E mesmo sendo muito novo, eu acabei tendo uma fácil adaptação a essa graduação de competições já de 180 quilômetros, 160. Então estava lá essa equipe da Caloi fazendo uma baita de uma competição que era a Volta do Chile, um moleque de 17 anos, que eu ainda era muito novo, com essa oportunidade na mão, mas eu não sentia o grau daquele tamanho daquele compromisso. Eu estava lá por diversão e para tentar ganhar a corrida. E me deparei numa 6ª etapa vencendo a prova em cima do Marcel Wust. Marcel Wust era um grandíssimo sprintista naquela época, era um cara muito respeitado na Europa, vencedor de etapas no Tour de France, na Volta da Espanha, no Giro de Itália.
E, poxa vida, a hora que deu uma brecha lá, eu passei em cima do Marcel Wurst e não sabia o tanto que era grande aquilo. E naquele ano algumas coisas como essa se repetiram, vários eventos em várias competições. E isso veio um convite de uma equipe italiana que veio para o Rio de Janeiro competir. Os Jogos Olímpicos de Verão era uma prova, uma seletiva olímpica praticamente, dos atletas brasileiros e de alguns outros atletas de outros países. E tinha a equipe da Itália, a equipe da Espanha, a equipe da França, uma equipe americana, uma equipe canadense e algumas equipes aqui mais próximas aqui, do Uruguai, Argentina. E o Brasil estava sendo representado pela Caloi. Tinha uma pressão, mas eu não sentia tanto essa pressão. Eu achava que era uma coisa assim, é um evento que está todo mundo, vai ser um ritmo alto, vai ser legal. Eu queria entender o que era. E não sentia. Eu me divertia mais do que sentia a pressão nessa época. E pronto, veio para o sprint final a prova e no sprint final estava lá o italiano sprintando com o espanhol e eu vi que tinha um buraco no meio deles e que eu conseguia passar. E eu passei os dois caras nesse buraco, ganhei a prova, que é questo ragazzo, escutei falar, era um tal de Ivan Parolin, um cara que foi muito importante para mim. Ele veio como técnico da equipe italiana para o Brasil, para essa prova, e de repente ele falou, nossa, quantos anos tem esse menino? Eu na época tinha os meus 18 e ele me fez um convite. Falou, olha, você tem potencial de competir no ciclismo europeu. Gostaria muito que você me desse a oportunidade de te levar para a Itália. Isso caiu para mim como duas sensações. Aquela sensação de alegria por ter uma oportunidade e aquele desespero pelo desconhecido. Era uma coisa muito grande. Aí eu falei, opa, passei toda essa fase do Brasil, passei tudo aquilo que tinha para passar aqui e agora estou com uma projeção de ir para fora, de, poxa vida, competir no ciclismo europeu. E eu fui embora. E com 18 anos eu estava no país da bicicleta, tendo a oportunidade de competir com gente da minha idade nas melhores competições do planeta. Então, assim, diferente daquilo que eu vinha vivendo aqui no Brasil, eu era muito novo, sim, 17, 18 anos na equipe da Caloi, competindo nos eventos elite e os eventos profissionais da época aqui, que eram todos os atletas de 27, 28 anos no máximo potencial, e eu muito jovem, andando muito, participando dessas provas de igual para igual com esses caras já muito mais experientes e mais velhos. Chegando na Itália, eu fui competir com gente da minha idade, só era moleque de 17, 18, 19 anos, era a categoria Under 23, Sub-23, é até 23 anos. Eu imaginei que ia ser fácil, falei, nossa, se lá eu competia com os melhores das Américas em todas as idades, vindo para a Europa, e competir com gente da minha idade, poxa, vai ser uma coisa que talvez não seja assim tão difícil. E de repente eu me deparei com um mundo gigantesco de oportunidades para bons atletas, porém uma infinidade de bons atletas da minha idade. E aí foi fogo. Eu via competições de quarta, sexta, sábado e domingo, 4 provas por semana. Essas 4 provas por semana eram todas de altíssimo nível. O mínimo de quilometragem era 100 quilômetros, então a gente corria 100 na quarta, 100 na quinta, 100 na sexta, 100 no domingo, ou então às vezes pulava a quinta, corria sexta, sábado e domingo, todos os dias de 100 a 180. E as médias horárias dessas provas nunca baixava de 46 por hora. A gente estava fazendo médias de 180 quilômetros a 48 por hora, quase 50 de média. As provas muito planas em circuitos muito rápidos. E aí eu falei, aqui vai ser complicado. Uma falta de respeito muito grande pelo brasileiro, eu levei vários xingões, sofri muito preconceito no começo. Muita gente, mas que cavolo fai qui, brasiliano, vai a casa. Eles me mandavam jogar futebol porque eu estava no meio de um pelotão de bicicleta. Eu entrei numa sintonia de ficar sofrido com isso, eu senti isso no começo. Até que num certo ponto parece que me deu uma luz assim, eu falei, nossa, eu tô tendo uma oportunidade, tô aqui choramingando e passaram-se já 2 meses e espera aí, eu já fiz muita coisa para chegar até aqui. Eu tenho que achar um jeito de chegar na frente daquele pelotão lá. E o pelotão desses atletas de 19, 20, 22 anos são pelotões de 200 atletas. Corrida grande, corrida que a massa é muito grande. E com esse pensamento eu me vi chegando um dia num 8º lugar, eu me vi chegando um dia num 15º lugar, e eu comecei a pensar que o 15º aqui, num sprint final, o primeiro lugar estava ali, a 6 metros de mim. Só que entre ele e a minha bicicleta tinha outro ali, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro lá. Então para eu estar aqui ou estar ali era questão de um detalhe, de alguns detalhes.
E devagar eu comecei a entender esse movimento, me posicionar um pouco melhor antes do sprint final, ser um pouco mais desgramado. O italiano costuma dizer que você tem que ser cativo. A palavra cativa em português seria malvado mesmo. Eu acho que você pode ser sempre uma boa pessoa, mas na hora da disputa você tem que ter aquele pouquinho do cativo do italiano. E eu comecei a entender isso. E aí, num certo momento, eu fiz um sprint que eu não fiquei tão contente, fiz quinto. Falei, nossa, eu fiz quinto e o primeiro chegou aqui. Dá para ganhar a corrida. Aí eu comecei a pensar que eu tinha que ganhar a corrida, não chegar na frente. E aí esses resultados começaram a querer aparecer e em um determinado momento a gente foi para uma prova que se chamava GP Isole Gaiarine e o favoritíssimo dessa prova era o tal do Miguel Meza. Miguel Meza tinha ganho já 3 vezes aquela prova e ele estava indo para tentar bater o 4º ano dele, a vitória daquele evento. Era uma prova de 100 km numa cidade pequena, mas o pelotão de 250 atletas e todo mundo falando desse Miguel Meza. Na hora da largada a gente foi fazer a assinatura da súmula, que todos os atletas precisam assinar uma súmula de largada e de repente eu vi o Miguel Meza. Eu olhei para ele e falei, não acredito. Ele não tem 3 metros de altura. E eu comecei a olhar pensando, nossa senhora, não é tudo aquilo. Eu acho que eu consigo passar em cima desse cara aí. Mexicano, ele também é lá das Américas, lá de baixo como eu, tá aqui na Europa e é o cara ganhando corrida aqui. Dei aquela medida, falei, eu tenho que ganhar só dele hoje. É ele que eu tenho que ganhar, não precisa ser primeiro, segundo, terceiro, é dele. E assim foi. A gente fez os 100 km de prova, a prova veio para o sprint final. Nesse sprint final, ele lançou o sprint final, a equipe dele inteirinha pela esquerda. Numa última curva teve um rolo lá que eu me embolei com um cara que era grande pra caramba. Esse cara é um pouco sujo até, eu já conhecia ele. Eu evitei me enroscar com ele antes, mas na última curva eu me enrosquei com ele e levei a melhor porque eu estava preparado para aquilo. Ele era acostumado a se bater com todo mundo e todo mundo tinha medo desse atleta. Era um cara grandão. E eu entrei por baixo dele na última curva e saí com a bike na frente dele ali assim. Então assim, se ele tiver tempo para me pegar, vem pegar depois da prova, porque daqui até na linha de chegada ele está para trás de mim que eu já tenho certeza. E assim foi depois. E aí o sprint final foi lançado e eu estava na roda do Miguel Meza. Falei, estou no melhor lugar para ganhar desse cara e eu sei como é que eu tenho que fazer. Ele lançou o sprint e eu lancei o sprint junto. Ele teve muita vantagem porque a equipe dele levou ele lá. Eu fiquei preso entre as grades e um vento contra vindo do lado direito. Ele jogou a bike dele muito próximo das grades. Ele sabia o que estava fazendo. Ele queria ter o máximo de vantagem em relação ao vento, porque se ele vai para o lado da grade e o vento está vindo para cá, o atleta que for querer passar ele pela direita vai estar no vento exposto, assim como ele está aqui na frente. E ele com uma bike de vantagem em 350 metros, ele sabe que na potência de 68 para 74 por hora, é muito difícil alguém vir por aqui e passar. Só que não sei o que me deu na cabeça que eu enfiei entre ele e a grade. E ele, talvez, por já ter ganho 3 vezes, ele achou que a hora que ele estava na frente e não viu ninguém passando aqui, onde ele tinha calculado que passaria, ele, ganhei a prova. E ele ergueu os braços, faltando 20 metros para a chegada. E eu estava ali, dentro dele. E no que ele ergueu o braço, ele deixou um buraco também. Essa deixada do buraco foi onde eu precisei para dar aquele jump final. Essa foto eu não sei se eu tenho ela, mas eu me lembro muito bem de cabeça. Dele com os braços erguidos assim, olhando por baixo do braço. E tá esse brasileiro com a bike esticada lá embaixo assim, com a roda dianteira alta, um tanto assim do asfalto, porque a roda chegou a erguer. E eu ganhei a corrida. Ganhei minha primeira prova dessa forma. Passei a linha de chegada, ergui os braços uns 15 metros depois, feliz da vida. A hora que eu abaixei os braços, vi aquela mãozona desse tamanho do Bembossauro que eu tinha jogado fora da curva lá atrás. Do que ele bateu a mão nas minhas costas, já estavam todos os meus amigos da equipe, tudo festejando. Brasiliano, ha vinto, il brasiliano ha vinto. Foi muito legal, porque me protegeram do Bembo. Eu falei, vai pra lá, outro dia você ganha, tá tudo certo. Então foi minha primeira vitória, foi uma coisa muito legal, que eu acreditei, talvez o fato de ser um outro cara das Américas, um mexicano, me deu força para acreditar que, poxa vida, se ele tá aqui, tá todo mundo morrendo de medo dele. Caramba, eu já ganhei muita prova nas Américas, ganhar dele eu acho que eu ganho, e ganhava mesmo. Depois a gente teve até o final do ano outras várias oportunidades nas quais eu bati ele de novo. E daí foram mais 9 vitórias até o final do ano, então foi meu primeiro ano de Europa, primeiro ano de Itália, competindo no melhor ciclismo do planeta. Moleque muito novo, tinha 18 anos.
e fiz 19, na verdade, era 18 para 19 anos, e nesse primeiro ano foram 9 vitórias. Essas 9 vitórias me deram um status de, nossa, esse menino tem que voltar para cá o ano que vem, ele tem mais um tempo de Under 23 ainda e a gente precisa fazer com que ele seja bem assessorado e tenha a oportunidade de brilhar ainda mais. E aí, poxa vida, eu terminei um ano muito glorioso, muito legal, foi muito bacana para mim, venci provas incríveis, eu venci uma prova em Treviso, que chama Lemura de Treviso. Treviso é a cidade que eu morei 12 anos, Treviso tem um muro histórico em volta, um muro medieval, e essa prova ela se fazia entrando dentro do muro, por uma das portas do muro, dava a volta dentro da cidade e saía por fora do muro, por isso se chamava Lemura de Treviso. E era uma prova com 114 edições, se eu não me engano agora, 114 vezes italianos tinham vencido a prova. E na vez que eu venci, eu não me lembro se a minha foi a 114 ou se era 113 italianos e depois veio essa do brasileiro. Eu sei que eu quebrei um círculo que virava só dos italianos vencendo essa prova e meu nome está escrito lá até hoje, foi muito legal, foi a prova de encerramento da temporada 1999 e isso me deu uma projeção muito legal. Aí nesse outro ano já não era mais um ano de expectativa de aposta da equipe, já era o brasiliano Luciano Pagliarini que vinha para ser o primeiro velocista dessa equipe. Ano 2000 foi um ano muito importante, foi um ano que eu competi de fevereiro até maio e nesse fevereiro até maio foram 11 vitórias. Eu já fui realmente com a mentalidade de que eu era o líder da equipe nos sprints e o que eu tinha que vencer corridas. Ganhei provas importantíssimas. Tem uma prova que chama Vicenza Biondi, que é uma prova muito comparada com a Milan-San Remo, que está para os diletantes, para os Under 23, com a mesma importância que está a Milan-San Remo. É uma outra prova muito importante, muito legal, que foi um sprint muito veloz e muito potente, chama Circuito del Porto, em Cremona. Uma prova maravilhosa, plana, 49 de média deu essa prova, dos 180 quilômetros, e viemos para o sprint final. Era um dia que eu estava um pouquinho esquisito, assim, meio estranho, mas não sei, as coisas se encaixam e de repente eu estava lá com o braço erguido na frente daquele monte de italiano forte, gente boa pra caramba. E esse foi um ano importante, porque daí as equipes profissionais abrem a oportunidade de colocar jovens atletas no seu repertório de atletas. E eu tive a oportunidade de fazer o teste com a equipe Lampre, que era a equipe mais forte da Itália naquele ano, uma das mais fortes do mundo. Era a equipe que corria Gilberto Simoni, que estava líder do ranking europeu, ganhando o Giro de Itália, ganhando provas no Tour de France. Era uma equipe que tinha Oscar Kamezin, que era o campeão do mundo atual. Eu nem sabia o que era aquilo, mas eu estava entrando para fazer o teste na maior equipe do mundo, como se hoje um jovem do futebol fosse fazer um teste num Real Madrid, num Barcelona, e eu estava lá. Chegamos nessa salinha lá onde tinha uma galera lá com uma bike estacionária, na época era uma bike cheia de chumbos assim nas rodas. Esses chumbos simulavam o peso de uma inércia no asfalto, de uma resistência que o asfalto te dá com um pouco de vento. Era uma prática feita da mesma forma, com o mesmo protocolo para todo mundo, 53 dentes na frente, 13 lá atrás, e se fazia um teste onde você saía com um nível de peso na bicicleta que te adequava dentro de uma fórmula. E nessa fórmula, depois de 15, 20 minutos, aumentando a carga, o atleta fazia o que era considerado o máximo dele naquele... Hoje tem o FTP, mas na época era isso, era o máximo que você conseguia suportar naquele tipo de carga por 1 minuto, depois era por 30 segundos, e a hora que o preparador, que o cara que estava fazendo o teste via que você estava quase morrendo, era essa a palavra, você estava quase apagando em cima da bike, era a hora de fazer um sprint. E é justamente assim que funciona, as competições são assim, você vem num ritmo muito forte, no final aumenta e ainda você tem que fazer o sprint em cima disso. E aí esse teste simula muito isso. E aí eu me lembro muito bem dos dados que saíram, e a hora que eu fiz esse sprint, que esse cara falava, sprint, una volata da seduto senza strappare. Era um sprint sentado na bicicleta sem fazer aquele câmbio de velocidade, você tinha que fazer em crescente esse sprint. E o resultado final deu 1.480 watts. E quando eu terminei aquilo ali, que eu estava para apagar em cima da bicicleta, eu vi um olhando para o outro assim, meio que quem não estava acreditando na situação, falei, deve ter sido bom. E esse deve ter sido bom
Depois eu vim saber que era um sprint comparado com o atual mega campeão, que era o Mario Cipollini, o único atleta que tinha dado aquele dado naquele tipo de situação, naquele protocolo, com aqueles caras, era o senhor Mario Cipollini, alguns anos antes, 1480 watts. Então foi uma potência muito alta, coisa que veio realmente de uma forma muito natural para mim, mas era o limite realmente. E isso me fez assinar, depois de 2 semanas eu estava assinando meu primeiro contrato profissional com a equipe Lampre Daikin, e naquele ano eu fui o único atleta a passar profissional com essa equipe, e lá eu fiquei 4 anos depois. E foi muito legal. Voltei para o Brasil com um contrato profissional de 2 anos assinado, com a certeza de que era aquilo que eu queria para minha carreira, de que realmente eu estava indo para um lado gigantesco. Eu estava entrando para o mundo profissional da bicicleta, real, porque até então eu me considerava um atleta que vivia daquilo, que era um atleta profissional, entre aspas, aqui nas Américas, e que corria para uma equipe legal e que estava na Europa também, entre a molecada toda, mas isso ainda não é considerado um profissional. E aí, de repente, assinar com uma equipe desse calibre foi uma coisa muito legal. Eu tenho boas recordações dessa época. Me apresentando em 2001 para essa equipe, eu tive a fatalidade de quebrar a clavícula num pedal aqui em Londrina. Faltavam 3 dias para eu embarcar para a Itália. Fui fazer um pedal e caí lá em Jaguapitã. Acabei fraturando a clavícula, me passaram algumas semanas até eu poder me reapresentar para a equipe, e isso me atrasou um pouco esse início. Cheguei para correr minha primeira prova em abril, e abril o pau já estava quebrando. Então eu passei de categoria de uma forma quase precoce assim, e precisava de um programa, de um calendário para entrar no mundo profissional mais adequado para aquele nível de pedal que eu tinha, para o nível de um jovem atleta entrando para o mundo profissional, e de repente eu caí já no meio das competições, todo mundo já estressado, os diretores esportivos já andando tudo no automático, ninguém cuidou de mim. Foi uma coisa muito grande, assim, de repente, nossa, e eu fui para uma prova que chamava Giro della Igueglia, era uma prova só com subidas, eram 7 etapas de montanhas puras, assim, e eu lá no meio, perdido. Mas foi bom, deu para dar um choque bom já, e me deixou bastante esperto com aquilo que me esperava. E daí, no meio dessa prova, desse turbilhão de coisas que já estavam acontecendo, não era um começo de temporada. Hoje eu entendo, um começo de temporada tem o entusiasmo, tem o respeito, tem as risadinhas, muita gente fazendo sala ainda. Eu já caí lá no meio das provas do jeito que já estava rolando, já tinha muita treta rolando e o pau estava quebrando já, ninguém cuidou de mim. E de repente eu me vi correndo ao lado de um Frank Vandenbroek, que é um dos maiores atletas que o planeta já teve. Gente como Oscar Kamezin, gente como Gilberto Simone, Johan Mussel, o Timil, eram atletas. Marco Pantani, eu competindo aqui, olhando para o meu lado, estava o Marco Pantani do meu lado. Então, assim, coisas que falei, nossa senhora, onde é que eu estou agora? E foi um ano de muito aprendizado. Eu não consegui subir no pódio nenhuma vez, eu não conseguia nem sprintar direito, porque eu chegava sempre muito seco já na chegada, já muito no gancho. Eu dava graças a Deus de cruzar a linha de chegada junto com o pelotão. E ainda bem que para um jovem como esse, as equipes têm uma blindagem, que é o sistema europeu que faz isso, de um jovem atleta ter 2 anos de contrato, porque foi um ano muito difícil para mim. Um ano que eu comecei depois de todo mundo, por ter quebrado a clavícula, e um ano que eu fiquei sempre correndo meio que atrás do rabo, porque foi complicado. Os atletas não estão ali de brincadeira, não tem ninguém para passar a mão na sua cabeça. E isso deu para entender. No meu segundo ano profissional, já 2002, foi um ano que eu já voltei com uma mentalidade diferente, eu me preparei muito no Brasil, eu tinha essa chance de fazer muitos quilômetros enquanto os europeus estavam lá com as pernas duras na neve, fazendo rolo, eles faziam muito treino indoor, e eu tinha muito essa alternativa de sair de Londrina, bater lá em Maringá e voltar, bater lá em Mauá da Serra e voltar, ir por Bela Vista do Paraíso, sair lá por cima, voltar lá por São Martinho. Eu fazia 200, 250, quase todos os dias. Eu chegava lá com uma mancha preta da bermuda para baixo e com a mancha preta para cima, quer dizer, no braço também, com a marca da camiseta. E eu já chegava com 7, 8 mil quilômetros rodados para a minha primeira prova. E nesse ano de 2002 a gente foi fazer o Tour de Langkawi, na Malásia. Foi um ano muito legal,
foi assim a primeira vez que eu me senti dentro do mundo profissional já com uma possibilidade. Eu cheguei me sentindo bem, assim, me sentindo muito saudável e muito bem treinado e com a consciência de que eu tinha feito pelo menos o dobro das quilometragens que os meus adversários tinham feito, porque eles tinham ficado na Europa, uns tinham ido para a Austrália fazer 15, 20 dias de 1.500 quilômetros, 1.800 quilômetros e eu já estava com 7.000. Isso me dava uma base realmente de ter segurança de vou começar o ano tentando ganhar a corrida já. Fomos para o Tour de Langkawi, na Malásia. O Tour de Langkawi na Malásia é uma prova muito legal, muito quente. Os italianos chegaram lá já sentindo aquele calor e eu já cheguei e falei, nossa, tá parecendo com o que eu estava lá no Brasil 15 dias atrás e já gostei da ideia. Chegando no aeroporto, eu tive a surpresa de ver um outdoor gigante do Enrico Degano, um italiano muito forte. Esse cara estava no Brasil naquela prova que o moleque de 17 anos da Caloi ganhou e foi convidado para ir para a Itália. Ele já era um velocista bom naquela época. E nesse aeroporto de Langkawi, quando a gente chegou, em Kuala Lumpur, estava lá uma foto gigante do Enrico Degano. E eu perguntei para as pessoas, mas por que está o Enrico Degano desse jeito? Ah, porque o ano passado ele ganhou 2 etapas aqui e os caras idolatram ele e o Enrico Degano é o cara. Nossa, que legal, meu. Poxa, o Enrico. E eu já tinha feito uma certa amizade com ele, porque no pelotão profissional a gente tinha corrido já o ano anterior. Ele morava numa região próxima da minha, na Itália, a gente se encontrava às vezes. Tinha já uma certa simpatia. E tinha a história do Rio de Janeiro, de 3 anos atrás. Então já existia um certo respeito. E eu já pensei, meu, o Enrico Degano tá ali. Se ele tá ali, eu bati ele no Rio de Janeiro 3 anos atrás. Ele é o cara aqui, meu. Olha só que legal. Poxa vida, o Enrico Degano. Fica com uma certa admiração. Aí no dia seguinte foi o lançamento da prova para os atletas. A gente chegava 4 dias antes em Langkawi, em Kuala Lumpur, porque tinha um fuso horário, tinha todo esse calor, as equipes se organizavam para chegar um pouco antes para todo mundo se adequar e se estabilizar. Tanto com o fuso horário quanto com o calor. Nessa apresentação da equipe foi dado um DVDzinho, naquela época tinha DVD ainda. Hoje é o WhatsApp, vai tudo mais fácil. Nesse DVD tinha todas as etapas do ano anterior. E eu, louco, fui pro hotel, mais do que... a primeira coisa que eu quis fazer foi colocar esse DVD para rodar e tentar entender como eram as provas e como esses caras faziam o sprint final. E eu percebi o Enrico Degano ganhando essas provas de uma forma muito... se sobressaía demais em cima dos outros atletas, mas ele tinha uma tática, ele usava um trem de largada, a equipe dele se colocava na frente ali com 6, 7 atletas, esses caras colocavam um ritmo tão alto na prova que ninguém tinha força para chegar do lado deles e não sofrer com o vento que tinha essa blindagem, essa resistência do vento. E aí os caras sprintavam com ele desse jeito, todo mundo em fila indiana e ele era largado ali a 300 metros da chegada, primeiro a 70 por hora, com todo mundo atrás dele. Então um cara potente como esse, a 70 por hora, a 300 metros da chegada, em segundos ele cruzou a linha de chegada. Se você quiser passar, você tem que não andar a 70, tem que andar a 75. E quem que anda a 75 depois de 180 km? Ninguém anda. Então eu comecei a ver isso, falei, nossa, eles põem um trem ali, e ele vai lá e no final ele é muito potente sim, mas ele tem uma vantagem de que já está na frente de todo mundo, a velocidade muito alta e ninguém passa. Poxa, e fica aquilo na cabeça. E aí, vendo essa etapa, a primeira etapa do jeito que era, me deu uma motivação. Falei, poxa, o Enrico Degano é forte pra caramba, mas eu acho que eu sei como é que eu posso ganhar desse cara. E aí o meu companheiro de quarto chama ainda, né, Matteo Carrara. Esse Matteo Carrara é um grande amigo meu, até hoje a gente ainda se fala. Eu falei, meu, eu acho que eu consigo ganhar do Enrico Degano. Ô, louco, mas ele ganhou as etapas ano passado aqui, você não vai conseguir não, ele é forte pra caramba. Cara, você acredita em mim? Aí eu acredito. Seguinte, ó, me ajuda. Amanhã, se você conseguir me colocar no último quilômetro, ao lado do Enrico Degano, e você conseguir ficar naquele vento ali por mim, quebrando o vento na cara, e eu na sua roda atrás de você, sem ter essa resistência do vento para mim, eu preciso estar lá naquela velocidade que ele está também. E se você me deixar ao lado dele, cara, eu ganho dele. Você não ganha não, eu não vou fazer isso não, é muito difícil e a gente vai se quebrar lá na frente e não sei o quê, blá, blá, blá. Não quis fazer comigo. No dia seguinte a gente acordou, tomou café da manhã, ele me olhou na cara assim e falou, olha, vou te levar lá. Falei, puxa vida, ferrou agora. Ele aceitou a brincadeira. Mas eu pensei, se ele me levar realmente lá, eu acho que eu consigo ganhar do Enrico Degano, porque
ele é potente, mas eu sei que eu tenho muita força, eu tô com esse monte de quilometragem nas pernas, eu acho que vai dar certo. E assim foi. Chegou no último quilômetro, a equipe dele colocou todo mundo na frente, Mateu Carraro já olhou para trás, cadê você, cadê você? Eu tô aqui, e a gente foi indo já ele com vento na cara, levando. A hora que chegou nos 400 metros finais, o Mateu já muito útil, Palha, tá terminando. Ele me comunicou que ele já não tinha mais para dar. E ainda assim ele ficou mais uns 50 metros levando naquele mesmo ritmo que estava a equipe do Enrico Degano na frente. A hora que ele saiu, ainda tinha um cara na frente do Enrico Degano e eu fiquei uma meia bike para trás do Enrico Degano. A minha roda dianteira ficou no eixo da roda dianteira dele. Então ele tinha praticamente um raio e um pneu na minha frente naquele momento. A hora que ele lançou o sprint final, eu lancei junto com ele e a gente ficou naquela diferença de um raio nos 300 metros, nos 250 metros, nos 200 metros, a diferença não saía. E a hora que chegou nos 100 metros, 150, quando a gente foi cruzar a linha de chegada, eu fiz uma coisa que eu acho que foi aí que foi o foco de você querer mais do que, de repente, o teu adversário. Chegou na linha de chegada, ele tinha essa meia roda de diferença, ele simplesmente cruzou a linha de chegada. E eu tinha um jump para dar, eu fiz aquele jumpzinho, que esse jump dava mais do que um raio, dava 1 raio e 2 centímetros. Aí a gente cruzou essa linha de chegada, eu cruzei 2 centímetros na frente dele, essa diferença de 1 raio e 1 roda ficou o tempo todo do sprint, a gente sprintou igual o tempo todo, mas no final esse jump que está na foto, dá para ver ali, são 2 centímetros de vantagem que me deu a primeira vitória de profissional. Isso foi muito legal, porque me deu uma confiança e a equipe que de repente não tinha tanta confiança assim, talvez, porque não tinha vencido uma prova profissional ainda, falou, nossa, que moleque ousado e que potência e que resultado legal. E eu me motivei demais. No dia seguinte a gente veio para o sprint final também, aí já foi até mais fácil, porque eu acho que da forma que eu cresci e fiquei mais forte psicologicamente, o meu adversário ficou fragilizado. Eu venci a prova batendo daí um canadense que se chama Gordon Fraser e o Enrico Degano fez 6º. Então assim, ele começou a se desestabilizou o cara. Terceira etapa fui lá, venci de novo, batendo um argentino que chama Ruben Bongiorno. E assim eu me tornei o maior vencedor das etapas da Volta da Malásia. E essas 3 vitórias no Tour de Langkawi me deram um status que no ano seguinte eu cheguei lá, aí em vez da foto do Enrico Degano no aeroporto, estava lá a minha foto e ainda por cima me deram um número da competição que eu tenho guardado até hoje, que foi o número 1. Essa foi a única prova que eu larguei com o número 1, porque o número que a gente veste nas competições vem primeiro para a primeira equipe ranqueada e depois dentro de cada equipe você tem um número pelo seu nome. Então o meu, como era o Pagliarini, eu era sempre 8. Então eu era ou 78, ou 18, ou 28, 27, 29, era sempre 8 ou 9 os meus números. E esse ano ter participado de uma prova internacional, sendo considerado o número 1 da prova, pulando todos os protocolos de numeração, foi muito legal para mim. Isso aqui eu guardo com muito carinho na minha loja hoje. E aí a gente voltou para a Europa. Na Europa as provas continuaram. Foi daí um ano que eu venci uma prova que chama Clássica de Almeria, muito jovem também. A Clássica de Almeria na Espanha é considerada a Milan-San Remo espanhola. Pegar lá o álbum de ouro dessa prova, álbum de ouro que eles falam, o nome de todos os atletas vencedores daquela prova. Meu nome está lá em 2004. Aí a Clássica de Almeria é uma prova muito complicada, porque ela é uma prova que lida muito com o vento, muito com a velocidade altíssima. É uma clássica, então todo mundo quer fazer resultado. O cara que faz 20º é o cara que fez 20º na Clássica de Almeria. Então, assim, tem muita disputa. E no meio da prova, pro final já, são 2 montanhas, pega uma grande no final. Essa montanha quebrou o pelotão, eu fiquei no 2º pelotão, se despedaçou nos 6, 7 pedaços, mas eu estava muito concentrado, eu tinha muita vontade de chegar para o final dessa prova e fazer um sprint, porque eu tinha me falado que com o resultado da Malásia eu poderia ir bem na Clássica de Almeria. Alguém me falou isso e eu fiquei com aquilo na cabeça, nossa, Almeria. E eu estava lá pronto para tentar vencer a prova. E, poxa, reentramos no pelotão depois, faltando 40 km para a chegada. Pelotão sempre muito rápido, deu 48 de média, se eu não me engano. Aí a gente veio para esse sprint final. O sprint final, o Máximo Strasser lançou o sprint
com aquela, né, certeza que passaria aqueles 3 caras que estavam na frente dele e que a potência dele levaria até lá, mas o meu objetivo era o Máximo Strasser. Então no que ele lançou, eu lancei junto e já lancei passando ele. E passei passado, porque consegui vencer com os braços erguidos, com ele uma bicicleta atrás, e foi aí que eu ganhei minha primeira clássica, a Clássica de Armeria 2003. Tá lá escrito pro resto da vida Luciano Pagliarini, a bandeirinha do Brasil, assim. Depois disso, nesses anos todos até aqui, já vieram vários nomes importantíssimos que a gente está vendo no ciclismo profissional aí, e é muito legal poder relembrar disso daí. Aí depois, 2004, já foi um ano muito especial também com a Lampre. Foi um ano que eu consegui bater o ídolo. Eu sempre fui um cara que me espelhei nas pessoas para tentar tirar delas algum aprendizado e tentar tirar disso uma forma de poder passar. Então eu vi o meu ídolo com um cara máximo, um cara que de todo respeito, mas que aonde estão os pontos fracos desse cara, como é que eu posso passar esse cara? Assim foi com o Miguel Mesa lá na Itália, depois com o Enrico Degano na Malásia, depois com o Máximo Strasser na Almeria, e chegou a hora na Espanha, chegando em Múrcia, em que eu tive esse duelo com o Erik Zabel. É um cara que eu vinha acompanhando há tempos. Até hoje eu ainda posso falar que é o meu ídolo, Erik Zabel. É um cara que eu respeito muito, é um cara que eu olhei muito o jeito dele competir, a forma que ele se movimentava no pelotão, a marcha que ele estava na bicicleta, o vento vindo aqui, de que forma ele estava no pelotão. Terminavam as provas, a gente ia para os carros, para dos carros irem para o hotel. Às vezes tinha lá 70 quilômetros da chegada para o hotel. A gente lá todo descansandão já no carro, bonito, tranquilo, com roupa trocadinha já, sem capacete, bonezinho. Passava na estrada, o Erik Zabel atrás do carro da equipe dele, fazendo atrás de carro, fazendo vácuo de carro. Isso era uma coisa que ele fazia muito, ele treinava durante as provas. Aí depois a gente via ele ganhando uma Milan-San Remo, que ele ganhou 4 vezes. Falava, nossa, como esse cara é sortudo. Não é sorte não, foi muito treino, e isso eu também observava dele. E nesse sprint, nesse dia aí, foi muito legal. A gente chegou em Múrcia no dia anterior e alguém falou, olha, a gente acabou de passar na chegada de amanhã. E de repente o nosso ônibus da equipe pegou, virou para a direita assim e parou no hotel. Tô pertinho da chegada, vou lá ver a chegada, porque amanhã eu sei que vem pro sprint final. E olha que de repente amanhã é o dia bom de tentar fazer alguma coisa de importante para a vida. E aí terminou a janta, a gente jantou, os atletas tinham horário de massagem, horário da janta, a gente já tinha feito umas 6 ou 7 etapas, a gente estava indo para a 7ª, 8ª etapa da volta, do giro, né? E naquela resenha de descer para a recepção do hotel, naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha Orkut, não tinha nada, as pessoas conversavam. Então a gente ficava conversando muito tempo no saguão do hotel, muitas vezes com o boletim da prova, vendo quem chegou, quem não chegou, quanto está o tempo daquele atleta em relação ao teu, qual que é a etapa de amanhã, como é que vai ser, como é que não vai, se vai chover, se não vai. A gente conversava de muitas coisas, entre elas as coisas da corrida, e era muito legal. E nesse dia eu não fiquei no saguão do hotel, eu não quis sentir a pressão de ninguém, eu preferi ir sozinho. Coloquei minha jaqueta, meu bonezinho que estava um pouquinho gelado, um pouquinho frio de noite, e competindo, magro pra caramba, super pronto para pegar uma gripe, pronto para pegar um resfriado. Estava lá todo cobertinho e fui caminhando no sentido oposto de onde chegamos com o ônibus e fui ver a linha de chegada. E eu vi, já tinha um risco no chão lá bonitão, as arquibancadas na direita, arquibancadas na esquerda, do lado ali a prefeitura de Múrcia, que era bem na frente da prefeitura de Múrcia. E aí eu dei uma olhada naquele asfalto que vinha lá do fundo assim, e tinha um rio lá no fundo que passava. Mas da onde que a gente vem? A gente vem de lá ou vem de cá para entrar nessa rua? E aí eu fui observando, fui caminhando contra a chegada. Chegou na esquina, eu vi que a gente vinha de uma lateral, então a gente chegava no último quilômetro muito rápido. Fazia uma curva 90 graus para a direita, nessa que a gente virava e ia até a prefeitura de Múrcia, onde era a chegada. 350 metros mais ou menos depois dessa virada. Falei, caramba, tem que virar muito na frente aqui, não dá para virar lá para a 10ª posição. Aqui o cara que virar entre os 5 é o cara que vai ganhar a corrida. Se virar 6º, é perigoso fazer 2º, 3º já. De 7º para trás, esquece. Tem que virar entre os 5. O que será que o Erik Zabel vai fazer amanhã? Aí eu fiquei ali confabulando, vendo um pouquinho de onde a gente vinha, a largura do asfalto, como o pelotão ia chegar ali para entrar naquela curva. Aí eu sempre fui muito habilidoso com a bicicleta, sempre gostei muito de procurar o limite da bicicleta.
E naquele momento ali me veio muita coisa na cabeça e eu bati o olho e vi que tinha, bem nessa esquina dos 90 graus, tinha um bueiro desse tamanho, assim, um bueirão bonito, quadrado, fundo. Então assim, tinha um degrau fundo ali nessa curva. Então quem passasse com a roda ali caía. Mas eu, em vez de pensar que já caía, eu já olhei e falei, dá para pular. Opa, dá para pular esse bueiro aqui. De repente é aqui que eu consigo ganhar a posição se eu precisar. Baixei e coloquei a mão no asfalto, pensando nessa curva com o pulo do bueiro. Coloquei a mão no asfalto e senti que o asfalto era muito abrasivo, era um asfalto muito aderente. E isso me fez ter a certeza de que eu podia entrar muito rápido na curva. Bati o olho, vi onde é que ia ser a trajetória da curva lá assim. Falei, poxa, se todo mundo entrar rápido aqui, dá para entrar até meio sem frear, até uns 60 por hora dá para entrar fácil aqui. E nessa inclinação aqui a bike faz essa curva. E isso foi muito legal. Eu ter ido lá de noite foi muito legal. No dia seguinte a gente veio para a chegada, a prova rodou um pau, foi muito rápida, deu coisa de 48 por hora de média a prova. Tinham 2 subidas no meio que a gente nem viu passar as subidas breves, porém subidas importantes de 4, 5 quilômetros. E de repente a gente foi chegando nessa curva, muita coisa tinha acontecido antes já. E eu era o 17º, 18º. Não tinha conseguido ir para frente. Só que daí eu tinha informação do bueiro e do asfalto. No que todo mundo colocou a mão no freio para frear, eu joguei a bike para a direita, já peguei aquela trajetória do bueiro ali, já emendei um pulinho, deitei a bike e fiz a curva. A bike, eu lembro da bike escorregando na curva, assim. A hora que eu sintonizei a bike, eu vi a reta na minha frente, Eric Zabel na minha frente, 3 atletas da equipe dele e mais um espanhol no meio do campo ali assim. Tinham 5 caras, eu era o 5º. Tinham 4 caras, desculpa, eram 2 atletas na frente dele, Martim Perdigueiro, espanhol, Eric Zabel e Luciano Pagliarini. Eu era o 5º. E aí o sprint foi lançado, a gente saiu muito forte dessa curva. Os 2 atletas da equipe do Eric Zabel já começaram, um abriu, daqui a pouco o outro abriu e lançou o sprint verdadeiro do Eric Zabel atrás do Martim Perdigueiro. O Martim Perdigueiro era um cara muito forte. Só que o Eric Zabel pegou pela esquerda dele aqui, e no que ele pegou pela esquerda, ele foi me levando na roda dele e na roda do Martim Perdigueiro. Eu pude usufruir de 2 vácuos, o vácuo do Eric Zabel e o vácuo do Martim Perdigueiro que estava aqui atrás. Então, enquanto ele estava passando por lá, eu fui aqui e fui passando pela direita. Só que eu saí da roda dos 2, 1 por hora mais rápido. Esse 1 por hora mais rápido, naqueles 220 metros que faltavam, me fez passar o Martim Perdigueiro já passando o Eric Zabel também. E no final tem essa foto maravilhosa aí que a gente se encontrou na frente. Eu na frente, Eric Zabel segundo, terceiro Martim Perdigueiro. E para mim foi como se eu estivesse entrando no paraíso, assim. Eu me lembro desse momento com os braços erguidos falando, poxa vida, é o Eric que está aqui atrás. E para mim foi muito legal isso. Eu me lembro até hoje como uma coisa grandiosa. Foi das competições que eu venci, essa com certeza foi a que mais me deu alegria, satisfação e o poder de falar, nossa, eu cheguei aonde eu não imaginava chegar, de verdade. Então, assim, foi uma coisa muito legal, foi uma coisa muito gloriosa. Eu tenho o prazer de ter essa foto hoje em vários lugares onde eu vou, eu vejo essa foto. Para mim é um orgulho muito grande ter batido o Eric Zabel, meu grande ídolo e o meu grande adversário. Aí esse ano de 2004 foi um ano muito legal, foi um ano que eu estava no meu 4º ano como profissional, um ano que eu estava já muito mais experiente, muito mais sabido das coisas já e com mais consciência de que eu tinha muita capacidade de me comportar bem no pelotão. Só que o Mundial de Verona não era um Mundial para mim, era um Mundial muito duro, era um Mundial feito para os atletas escaladores, um Mundial onde a equipe da França levou só os montanheiros, a equipe da Espanha só aqueles caras que subiam muito, Itália a mesma coisa. Só que eu tive essa oportunidade de competir, o Brasil falou, você está indo na Itália, mesmo não sendo um Mundial para você, vai, porque é uma oportunidade. E eu peguei meu carro um dia, umas 3 semanas antes da prova e fui lá entender qual que era o percurso. E aí tinha essa subida depois da Arena de Verona, ali virava para a direita e subia Le Torricelli, que é uma colina que tem na esquerda ali de Verona, que lá em cima tem umas antenas de TV, antena de um monte de coisa lá, e é lá que passava o pelotão. A gente passava, se eu não me engano, 14 voltas ali. E, nossa, a hora que eu fui com a bicicleta subindo, já me desanimei. Aquela subida dura, aquele troço que não terminava mais, isso vira uma curva, vira outra e não termina mais, e as antenas lá em cima. Me desanimei completamente. Eu falei, beleza, vou largar, vou ser mais um no pelotão. A hora que der, deu, paro a bicicleta, me troco, vou lá pro barzinho lá embaixo com a minha esposa, vamos ficar lá vendo a prova, vamos ficar lá comendo uma brioche, um cappuccino e vamos
ter essa diversão de ver a prova, o Mundial. Só que daí quando eu cheguei lá em cima da colina, já desanimado, comecei a descer e aí comecei a ter gosto naquilo. A descida era muito perigosa, era uma descida muito técnica, muito cheia de curvas, estrada estreita, árvores passando assim bem na trajetória de curva, não tinha acostamento, guarda-reio. É o tipo de descida que eu gostava muito, porque eu tinha muito isso dentro do pelotão profissional, de às vezes a gente sobrar numa subida para os montanheiros e ter que recuperar essa descida depois, então a gente descia. Os montanheiros ganhavam lá 1,5 minuto na subida dos velocistas, mas lá embaixo o velocista chegava junto com os montanheiros já, porque não freava na descida. Entrava com as bikes saindo de lado, enquanto os montanheiros que por nascença já são mais leves, acabam tendo menos força na descida, menos potência para frear, menos potência para arrancar, e isso dava muita vantagem para a gente. Então nessa descida do reconhecimento do Mundial, eu desci já gostando da brincadeira. Nossa, que legal, cada curva boa, os caras vão sofrer aqui. Nossa, aqui se eu fizer uma primeira volta pelo menos com o pelotão, eu posso tentar fazer uma fuga nessa descida e aparecer na televisão, pelo menos uma vez, falar meu nome lá, Luciano Pagliarini, do Brasil. Ah, que legal, pode ser que seja uma coisa interessante. No final dessa descida, eu cheguei motivado. Eu me desanimei na subida, mas me animei na descida. Falei, poxa, não é possível que uma volta, duas, eu não consigo passar com o pelotão naquela subida lá. Tá louco. Depois, a hora que o pelotão acender aquela chama do final da prova, é outra conversa. Mas pelo menos no começo, se eu passar junto com esse pelotão, meu objetivo é atacar e tentar uma fuga nessa descida. E aí gostei da reta, que era uma reta que tinha 9 km de percurso, tudo em linha reta, cheio de zigue-zague dentro da cidade de Verona, que me jogava a favor também, porque fazer curva era comigo mesmo. E daí, cara, largou esse Mundial de Verona no dia, a gente fez a primeira subida. Já na primeira subida eu subi junto com o pelotão e fiquei lá na ponta. A hora que começou a descer eu já fui para frente, ataquei o pelotão e tentei descer mais rápido do que eu pude. Lá embaixo eu cheguei com 50 segundos na frente do pelotão. E esses 50 segundos na frente do pelotão me deram uma consciência de olhar para trás e falar, nossa, não tem ninguém vindo aqui. E atrás tinham 330 atletas do mundo inteiro que ainda tinham um Mundial pela frente. Aí eu falei, beleza, tô com esses 50 segundos, eu vou tentar fazer com que esses 50 segundos dure o mais longo possível. E aí peguei essas retas, nas retas eu andava da mesma forma que o pelotão lá atrás andava e já voltei a bater na subida de novo sozinho dessa vez. Sozinho, quando cheguei lá no alto da subida eu estava com 25 segundos, eles comeram 25 segundos meus. Só que na descida eu voltei a adquirir outros 50, então eu fui para 1 minuto e 15. E isso foi aumentando, eu cheguei a 3 minutos da fuga, com essa fuga, sozinho, e isso me deu, eu fiquei que nem um louco, eu falei, enquanto não me pegar eu não vou parar de fazer força. Então eu coloquei na minha cabeça que eu sofria na subida, mas subia no limite, aí eu descia no limite também e colocava a bike para viajar no plano lá embaixo e o pelotão vindo atrás. No moral da história depois, isso me deu 3 horas e 50 de exposição mundial na ESPN, na Eurosport, na Rai Uno, Rai 2, Rai 3, que passaram o Mundial ao vivo na Itália. Muitos dos meus amigos que eu queria que só escutasse o nome do Luciano Pagliarini tá em fuga, ficaram 3 horas escutando meu nome. E esse pelotão, a hora que me pegou no final, já não era mais um pelotão de 300 e tantos atletas, tinham seus 80 já, porque já tinha dado aquela peneirada lá atrás, porque os caras já subiam mais forte, a subida já foi peneirando. E aí foi muito legal, porque em vez de ser mais um na prova, foi muito legal, porque eu fiquei 3 horas e pouco, 3 horas e 50 exposto para a mídia mundial. E no dia seguinte, o dono da equipe Lampre, que tinha 3 atletas competindo na prova, que era um espanhol, um letone e o brasileiro, falou que o brasileiro foi o que mais deu status para a equipe Lampre, porque era o único dos representantes da equipe que fez alguma coisa no Mundial. No fim eu nem terminei o Mundial, eu ainda abandonei faltando 90 quilômetros, cheio de câimbra no corpo inteiro, mas com a sensação de ter feito alguma coisa legal. Aí nesse ano de 2004, com todas essas vitórias, todos esses bons resultados e a pouca idade que eu tinha e o fato de ser um brasileiro fazendo tudo isso, era legal, era uma coisa, um status legal assim pra galera, a mídia ficava interessada, surgiu que ia ter a maior equipe de toda a história do planeta, que se chamava Liquigas Bianchi. Era uma equipe potentíssima, uma equipe de estrelas. E eu tive o prazer de assinar com essa equipe para 2005. Éramos em 3 velocistas. O primeiro velocista, nada mais, nada menos do que Mario Cipollini, é o cara que mais venceu provas no sprint na história da bicicleta. Ele estava quase no final da carreira, mas era sempre o Mario Cipollini. E eu vim para essa equipe para ser o cara que estava na sola do sapato dele, assim, empurrando ele.
E depois tinha o Marco Zanotti, 3 velocistas de um grau muito alto, com grande potencial de vitória. Foi um ano bastante difícil, eu acabei fazendo 12 vezes segundo lugar, não tive nenhuma vitória, foram 12 segundos. Diz que segundo é sempre o primeiro que perde, então assim, eu perdi 12 vezes a oportunidade de vencer provas. Se eu pudesse voltar atrás hoje, eu tinha jeito para ganhar quase todas essas 12. Mas assim, você não tem uma segunda chance. E foi um ano muito especial com a Liquigas, foi um ano de Tour de France, que eu fiz um 5º lugar em uma etapa, perdendo para o Ushoff, para o O'Grady, para o Bonnen e para o McEwen. Aí 2006 foi um ano muito legal, foi um ano que eu tive a oportunidade de ir para uma equipe espanhola com um contrato mais longo. E a equipe tinha 2 bases, tinha uma base em Santander, na Espanha, que era uma base muito legal, uma base em Bergamo, na Itália. Tínhamos 12 bicicletas por cabeça, eu tinha 12 bicicletas, eu tinha 5 na Itália e tinha 5 na Espanha e mais 2 em casa. Então eu tinha um potencial de treinamento, viajar sem bicicleta, viajava só com a mala, as bicicletas estavam sempre esperando com a estrutura terrestre que tinha dos caminhões que faziam a Europa inteira. E foi uma equipe muito legal. Foi um ano que eu não tive vitória, 2006, foi um ano bastante complicado, fiquei bem doente com gripe, sinusite, tive alguns tombos. Foi um ano meio assim para passar a página e não lembrar muito dele. Já 2007 foi um ano muito importante, foi o ano que eu estava até em vencimento de contrato, né, com a equipe espanhola, mas já com uma prorrogação para mais um ano. Mas eu precisava fazer resultado para provar algumas coisas, até por algumas questões justamente contratuais. Então foi um ano que eu tive muita dificuldade no começo também, algumas quedas, fiquei fora de algumas provas importantes por motivos de saúde. E aí nasceu a minha filha. E aí a gente teve a Aurora, a Júlia estava grávida, eu fui fazer a prova em Portugal, a volta de Portugal. Foi uma volta que eu pensei muito que eu tinha que me preparar demais, que era uma volta muito dura, muito quente e que tinham várias provas muito importantes até o final da temporada e que a volta de Portugal tinha que ser um trampolim para terminar a temporada bem. Então eu fazia na volta de Portugal aquilo que eu via muitas vezes o Eric Zabel fazendo nas outras provas. Eu terminava a etapa de 160, 150 quilômetros, pegava a bicicleta e ia para o hotel de bike, não ia de carro ou com o ônibus da equipe, com o motorhome da equipe. Então, após a etapa, eu fazia mais 40, 60 quilômetros, muitas vezes atrás do carro, a 70 por hora, para dar ritmo nas pernas, depois de ter feito 4 horas de prova já, com 46, 47 de média. Aí, chegando de Portugal na Itália, eu tinha 4 dias para ficar em casa e tinha essa previsão da minha filha nascer no final do mês. Isso era dia 12, 13 de agosto. 13 de agosto. E aí a Júlia entrou em trabalho de parto justamente nesses dias em que eu estava ali, meu Deus, eu tenho viagem daqui 3 dias, como é que faz, Pum, nasceu a Aurora, dia 15 de agosto. A gente teve, assim, esses 4 dias com alguns amigos que estavam ali já esperando. Foi uma época que eu tomei muito vinho, comi muito pão, queijo, me alimentei mal pra caramba, não treinei. Esses 4 dias eu não relei na bicicleta. E os meus diretores esportivos nem imaginavam isso. Eu estava tão concentrado nessa gravidez, nesse nascimento da Aurora. Ela nasceu, hospital, vai e vem. No dia que eu tirei a Júlia e a Aurora do hospital, era 11 horas da manhã do dia 16, e o meu voo era à 1 da tarde, Veneza, Hamburgo, para a Alemanha. E eu fui para Hamburgo inchado de ter vindo de uma competição tão importante quanto Portugal, não ter pedalado em 4 dias, isso incha muito o corpo, porque você está muito cansado, está muito estressado da atividade, é importante você pedalar. E em vez de pedalar, eu estava lá cuidando tanto da Júlia quanto da Aurora, tomando vinho com alguns amigos para comemorar, comendo fora de hora, fazendo umas coisas que não era para ser feito. Mas no fim tudo isso acabou sendo bom, porque eu acho que deu uma recarregada em toda aquela performance de treinamento que eu tinha feito em Portugal, e a volta de Portugal muito dura, muito estressante, muito desgastante. Eu acho que foi bom dar essa pisada no freio de bicicleta e mudar um pouco o foco, e foi a melhor coisa da minha vida. Foi um momento especial, marcante, mágico para mim, que me levaram a viajar para Hamburgo com a mentalidade de que eu tinha que voltar com alguma coisa de bom para casa, porque eu estava indo passar 10 dias fora de casa, tendo acabado de nascer a minha filha. Muita gente nessa hora pede licença e fica em casa por 6, 7, 8, 10 dias, e eu não tinha essa chance, porque era um ano importante para mim, era um ano de vencimento de contrato com a equipe Saunier Duval, e essa clássica de Hamburgo foi muito legal, porém muito difícil, é uma prova muito plana também, mas o pelotão anda muito rápido, e eu senti o carburador
cheio o tempo todo, assim, a bike não andava, eu não andava, um sofrimento para andar junto com o pessoal ali, pau. E a hora que passou dos 180 para os 200 km de prova, que era para quase estar começando a apagar a vela, eu comecei a me sentir bem. Pô, as pernas virando legal, o pelotão andando rápido, eu pá, no meio, concentradinho, legal, viajando rápido e tal. A prova chegou uma fuga, eu sprintei, fiz acho que 12º, 15º, mas eu terminei com a sensação de que, nossa senhora, daqui 2 dias larga o Eneco Tour. É a prova mais importante para os velocistas. É uma prova muito legal e eu estou muito bem. Eu senti que deu uma limpada assim essa prova, foi muito bom. Esses dias que eu fiquei em casa foi maravilhoso porque me carregou de energia. Vamos para o Eneco Tour. E aí no Eneco Tour tinham várias etapas muito rápidas. A primeira etapa foi uma etapa que escapou minha corrente. Na segunda etapa eu fiquei preso num bolo lá também que eu não consegui passar. Na terceira etapa também teve um tal do embotelhamento que a gente fala em italiano, mas é um engarrafamento praticamente. No final a gente a 70 por hora, você com gás para passar o cara e não tinha para onde passar, porque tem um sprintando aqui, outro sprintando aqui, outro sprintando ali, não tem como passar. E numa prova como essa, que é uma prova adequada para os velocistas, todas as equipes levam 2, 3, 4 velocistas, então tem 40, 50 caras sprintando no final, num pelotão de 250 caras, tem 50 caras com potencial de uma vitória ali, então você passar no meio desses 50 caras sprintando é muito difícil, porque está todo mundo louco para ganhar a prova, e eu fiz um quinto, aí depois eu fiz um outro quinto, e aí veio a tal da 7ª etapa, se eu não me engano. E eu tinha estudado muito, eu tinha visto que eu estava chegando sobrando todo dia, assim, ó. Cavendish ganhando com o braço erguido aqui, eu aqui, o McEwen, Petacchi, O'Grady, Bonnen. Para quem entende um pouco do ciclismo dessa época, esses nomes que eu falei vão ecoar de uma forma interessante. São os melhores atletas que a gente já viu sprintando nesse mundo da bicicleta, na história da bicicleta. E aí me fez acreditar que eu tinha potencial real para ganhar uma etapa do Pro Tour, e Pro Tour nenhum brasileiro nunca tinha vencido. E aí depois desses resultados, um 5º lugar, um outro 5º lugar, teve essa etapa que eu sabia que eu tinha essa chance de vencer, eu vi que todos os dias a gente chegava numa curva e virava para uma reta de chegada com 300 metros, a bicicleta chegava sem marcha já. Isso quer dizer que a gente chegava como se fosse no carro com a 5ª, 6ª marcha e não tem mais motor para virar porque já deu aquela marcha, tem que ter mais uma outra para adquirir um pouco mais de velocidade. A gente estava falando de 53 dentes na frente e 11 atrás. Isso quer dizer que em 300, 400 metros a gente adquiria quase 70 por hora de velocidade, mesmo arrancando a 35, 40 para chegar no final da reta lá. E aí eu fui dar uma olhada na etapa do dia seguinte, eu vi que era uma etapa com 2 km de reta. A gente virava uma curvona para a direita assim, chegava em Nieuwegein, na Holanda, e 16 metros de meio-fio, um meio-fio ao outro, os dois lados da estrada, tinham 16 metros. Com 2 km de linha reta, isso quer dizer que o pelotão ia chegar muito rápido. Se em 300, 400 metros dos dias anteriores a gente estava virando e chegando já sem marcha para sprintar, porque era muito rápida a velocidade, ali era necessário colocar uma marcha mais pesada na bicicleta. E aí eu fui olhar com mais calma ainda nesse mapa da prova e eu vi que no final não era exatamente uma reta. Ela fazia uma parabólicazinha bem bestinha no final, assim, que não mostrava o balão, o pórtico de chegada. E isso me deu uma noção de que eu tinha que me basear para sprintar nas placas de 500, 400, 300, 200, 100 e não naquele balão, porque o balão a gente não ia ver, porque no meio daquela aglomeração de gente, multidão, atletas sprintando, você não tem a referência visual, você fica um pouco perdido. E aí eu fui nesse meu mecânico no dia anterior, falei, Daniele, eu preciso que amanhã você me coloque os 54 dentes na frente da bicicleta. Ele fez, 54? A etapa amanhã tem 220 quilômetros, 54 é muito peso para você levar a etapa inteira. Você vai chegar no final da etapa sem perna para sprintar. E isso é real. Quando você assume o compromisso de colocar uma marcha muito pesada na bike, você precisa se concentrar demais durante a etapa para fazer sempre menos lá atrás, colocar sempre 2 dentes a mais, deixar a relação de marchas mais leve atrás da bicicleta, porque você se engana de poder sair de uma curva com um pouco mais de peso e fazer a bike render mais, isso está te consumindo muita energia. E já aconteceu várias vezes de chegar no final de uma prova e ter gastado energia à toa no meio da prova e na hora que você vai levantar para o sprint, você levanta e senta na bike. Você não tem força e você agradece de passar o risco de chegada só em 10º, 15º e tá bom porque você chegou junto. Então foi um compromisso muito grande, mas eu sabia disso e eu quis assumir esse compromisso de uma forma
que eu pudesse ter mais relação no final da etapa, onde eu tinha mais velocidade para passar daqueles 72, 73 por hora. A gente ia chegar a quase 80 naquele dia, porque era muita reta no final. Um asfalto muito largo faz com que o pelotão tenha um movimento muito grande, esse movimento muito grande de gente passando, faz com que a velocidade vai sempre muito mais alta. E assim foi, quando a gente chegou nessa última curva que virou para a direita, que eu me lembro cada detalhe até hoje, de tanto que eu estudei, de tanto que eu olhei, de tanto que eu foquei nisso e falei, beleza, vou estar de cabeça baixa, a gente vai virar para a direita, virou para a direita, tem 2 quilômetros, que daí eu vou ter que pegar o último quilômetro. O último quilômetro, para quem não sabe, tem um arco, esse arco tem uma bandeirinha vermelha triangular, isso simboliza o último quilômetro, então todo mundo sabe que passou aquilo ali, falta 1 quilômetro para a chegada. A hora que passou esse arco do último quilômetro, eu comecei a me basear pelas placas brancas que tem na lateral da estrada, que isso é um padrão, 900, 800, 700, aquele pelotão viajando, eu estava ali na 40ª posição, a hora que passou a placa de 500, eu tinha 7, 8 caras na minha frente, de repente passou os 400, abriu uma brecha na esquerda aqui assim, só que você não tinha um apelo visual do balão, então estava todo mundo muito rápido, porém ainda esperando para dar aquele start do sprint final. Um pouquinho e eu não esperei nada, porque eu sabia que com aquela marcha que eu estava, 54 dentes na frente, para 11 lá atrás, na velocidade que tinha, 400 metros voavam, e se eu não passasse naquele espaço que eu tinha agora para passar, daqui a pouco isso aqui se fechava e eu ficava engarrafado novamente, assim como eu tinha ficado nos dias anteriores. E aí foi isso que vocês veem nesse vídeo aí, que é um dos vídeos que eu mais gosto de ver. A minha filha tem um orgulho muito grande, porque no final eu passo todo mundo pelo buraquinho ali, passei a 2 por hora mais rápido que todo mundo. Quando os caras pensaram em realmente ligar o gás total, eu já estava com o meu ligado, 54 na frente, 11 lá atrás, 80 por hora deu 79,9 na reta. E foi muito legal poder cruzar a linha de chegada, fazendo aquele símbolo eternizado pelo Bebeto. Eu, na hora, foi aquilo que me veio na cabeça, eu cruzei a linha de chegada fazendo assim. E daí naquela curva final que eu dei lá derrapando a bicicleta e voltei, e é pra você a Aurora, foi muito importante pra mim. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. E parece que eu fui com esse objetivo de trazer uma alegria e hoje eu tenho o orgulho de falar que foi a prova mais importante que eu venci e foi uma coisa que entrou para a história porque foi o primeiro brasileiro na história a vencer uma prova de um calibre tão gigantesco quanto esse do ciclismo Pro Tour. E para mim isso aí é um motivo de muito orgulho. Olhar para tudo quanto é canto que eu olho, em todos os lugares onde eu vou para palestra, ou que eu vou para alguns eventos que eu sou convidado, ou para casa de amigos, ou na minha casa, ou na loja. Todo lugar que eu olho tem essa foto. Bração erguido, coisa mais linda do mundo. Cavendish de um lado, Tom Bonney do outro, aquela galera toda ali atrás. Para mim isso é muito importante. E dá muito orgulho de olhar para trás e ver isso daí. Olimpíada, para mim foi uma coisa muito legal. A primeira Olimpíada que eu participei foi a Olimpíada de Atenas, na Grécia, 2004. E é incrível a sensação que você tem de fazer um cálculo e falar, nossa, eu estou indo para a Olimpíada representar o meu país. Naquela ocasião éramos em 3 atletas do Brasil, era o Márcio Maio, Murilo Fischer e eu. E eu lembro muito bem de eu entrar nesse avião em Veneza, eu morava em Treviso, e a hora que o avião começou a correr na pista, foi o momento em que eu acreditei que eu estava indo para as Olimpíadas, porque existe sempre aquele treino da véspera que de repente você pode cair, se acidentar, se machucar, quebrar um braço, quebrar uma perna. E de repente eu estava já dentro do avião, falei, nossa, daqui eu estou indo para as Olimpíadas, só desço daqui do avião agora a hora que eu estiver nas Olimpíadas.
E esse avião foi para a Grécia e nessa subida da pista assim me passou uma história pela cabeça, passou a vida praticamente, porque daí eu comecei a pensar, nossa, eu vou fechar o ciclo. Fechar o ciclo quer dizer que eu comecei fazendo provas em Londrina regionais, competindo com a molecada da cidade, de repente era um dos melhores da cidade e fomos representar a cidade contra as outras cidades da região, Arapongas, Rolândia, Cambé, Cornélio, a galerinha dessas cidades. E daqui a pouco você estava representando a sua região num campeonato paranaense, e daqui a pouco um brasileiro representando o time do Paraná, aí daqui a pouco a gente estava num campeonato sul-americano representando o Brasil perante o sul da América. E depois um pan-americano representando o Brasil num pan-americano, mundial representando o Brasil no mundial, e olha só, estou indo para as Olimpíadas. Então assim, passou um filme na cabeça de uma trajetória que não acontece por acaso na vida de ninguém, tem muitos degraus para chegar até ali, e a hora que isso me caiu a ficha, eu já estava indo realmente para Atenas e foi muito legal. A participação na prova foi muito legal, uma prova bastante dura, ganhou o Paulo Bettini, não era uma prova adequada para as características que eu tinha, mas foi muito bacana. Aí a segunda Olimpíada foi a Olimpíada de Pequim, na China. Era um circuito também muito seletivo, um circuito muito duro. Eu tive esse azar de, na véspera da prova, descer uma pedra no rim, eu tive uma cólica gigantesca, fui lá ver com a equipe médica do Brasil, era uma pedra que tinha descido para o canal da uretra, era muito difícil sentar no selim com essa pedra, mas eu não queria estar na China, estar representando o Brasil e, por causa de um problema como esse, não largar a prova, era uma coisa assim, um desafio para mim. Os médicos não queriam me liberar, a gente ficou naquele embate, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E aí eu tive uma ideia de fazer um furo no selim, bem na onde essa pedra tinha parado, e ela ficou bem embaixo ali, bem no meio do caminho ali assim. E eu fiz uma adaptação no selim que eu tirei esse couro, cortei um pouquinho a espuma do selim e deixei o couro por cima de novo, do selim. E onde eu sentava, não tinha nada no selim. Então eu fiquei muito apoiado na parte traseira, na parte dianteira, e no lugar onde tinha essa pedra, ficou quase um buraquinho. Então eu consegui sentar no selim sem que essa pedra me apertasse, me machucasse lá dentro. E aí eu assumi o risco de largar a prova, assinei alguns documentos perante a comissão técnica, médica, quer dizer. E poxa, eu pensei, tô aqui nas Olimpíadas, tô bem. Estou com uma pedra no rim, tudo bem, mas eu posso largar a prova e terminar com muita dor, ou eu posso largar a prova, ter muita dor e parar, ou eu posso não largar a prova e ficar pro resto da minha vida pensando que eu não larguei a prova das Olimpíadas, que eu estava nas Olimpíadas e não larguei a prova. Pensei, não, essa alternativa eu não posso ter, eu não posso deixar de largar a prova, eu vou largar e depois eu tenho todo o tempo do mundo para ou abandonar, ou passar mal e alguém me salvar lá. Então estava tudo certo, a minha expectativa era essa, de largar a prova e fazer o máximo que eu pudesse fazer. E no final as coisas foram se passando, o primeiro trecho das Olimpíadas era plano até a gente chegar na muralha da China. A gente andou 130 km, se eu não me engano. A hora que chegou na muralha tinha uma subida dura que subia 6 km de subida, depois eu descia outros 6 e fazia um percurso, ficava fazendo esse percurso o tempo todo depois. E aí a primeira subida eu subi bem, na segunda mais ou menos, na terceira mais ou menos, na quarta subida o pelotão começou a arrochar um pouquinho, eu comecei a perder um pouquinho de posição do selim e começou a me incomodar. Mas ainda assim dava para continuar pedalando e eu continuei pedalando. No final de 7 horas e 17 de prova eu terminei as Olimpíadas, 90º eu fui. Foi uma prova assim muito desafiadora para mim, uma coisa gigantesca. Depois aconteceram várias outras coisas, ter sido considerado um atleta com um verdadeiro espírito olímpico e tudo mais, porque aquele lance de mais vale competir do que vencer, não é bem assim não, mas dá valor também nesse tipo de coisa. E foi muito legal, foi uma Olimpíada muito sofrida e foi uma história que eu tenho para levar comigo para o resto da minha vida também, que eu competi essa prova com uma pedra na uretra e que isso me fez muito mal, mas que eu concluí a prova olímpica em 90º ainda assim. E essa foi a minha história nas 2 Olimpíadas como atleta. Depois eu tive uma terceira participação nas Olimpíadas do Rio, eu tive o prazer de fazer parte da comissão técnica da equipe da Rede Globo. Eu fui o contratado pela Rede Globo para ser o especialista da modalidade de ciclismo. Isso me deu a chance de estar lá presente, vendo as corridas de perto e comentando para o meu país o que eu tinha de visão daquele tipo de prova.
Daí em 2009 veio essa decisão de voltar para o Brasil. A nossa filha estava crescendo já, a gente tinha algumas motivações para voltar a viver certas coisas que a gente tinha saudade. E a carreira já tinha dado bastante, assim, que a gente já estava bastante contente com tudo isso. E aí, encerrando a carreira em 2010, como atleta profissional, eu tinha para mim que eu não podia me desvincular da bike nunca, porque eu não queria e também tinha uma história muito legal com isso. E envolvido com alguns trabalhos fora da bicicleta, eu nunca deixei de ter esse contato com a bike. Então veio a ideia com alguns amigos de fazer uma corrida. Vamos fazer uma corrida de bike? Aonde? Ah, não sei, naquelas estradas ali para trás que a gente sempre anda ali, perto do Patrimônio Regina para trás ali. Nossa, mas será? Vamos, então vamos lá. A gente passa pedalando lá, que a gente faz um risco no chão, a galera larga para lá, depois volta para cá, a gente vê quem chegou primeiro, segundo, terceiro. E nesse primeiro evento deu lá coisa de 80 pessoas. A gente lançou assim essa brincadeira com uns 40 dias de antecedência e deu umas 80 pessoas, foi super legal. Tivemos cobertura da mídia local, a galera falou do evento, aí a gente ficou motivado e foi o momento em que a gente resolveu fazer um segundo evento. No final de todo esse tempo, a gente acabou fazendo 3 edições. Essas 3 edições foram motivadas por muita alegria, a gente viu muita gente começando na bike e gostando da bike e procurando se informar e incentivando essa turma toda. A gente acabou fazendo um evento que tinha lugar para as crianças, a gente fazia o evento que tinha lugar para quem queria passear, para quem queria competir. Então assim, foi muito legal. A assessoria esportiva fez parte de tudo isso também, porque veio com muita força, dando incentivo, base para muita gente pedalar e treinar com foco em competição. E com todo esse envolvimento no Pagliarini Marathon Bike, na assessoria esportiva, nasceu a loja. A loja veio para trazer para a gente a oportunidade de estar perto do público, de continuar incentivando as pessoas, de oferecer aquilo que a gente acredita e é isso, levar essa motivação para quem vai para a estrada com a bicicleta. Essa loja vende produtos que eu pessoalmente acredito muito, desde capacetes, sapatilhas, bicicletas, as performances estão envolvidas nisso, segurança, conforto, isso conta demais. Temos uma oficina especializada que faz trabalhos dignos de que você entrega uma bike, você sabe que está feito o melhor e que você tem uma graxa de alto nível, você tem um trabalho feito com conhecimento, chaves que apertam a peça da forma correta, que não vai dar um problema na descida, a hora que estiver descendo a 70 por hora, 60 por hora, quem quer que seja. Temos o serviço de Bike Fit, que é um serviço que faz com que a bicicleta trabalhe para esse indivíduo e não que o indivíduo trabalhe para a bicicleta. É uma forma que você realmente faz a bicicleta se adequar ao corpo de um indivíduo e fazer com que isso seja traduzido em performance. Não é só para competição, é também para conforto, é também para segurança, é também para uma boa sensação com a bicicleta, uma boa experiência com a bicicleta. E o mais legal disso é que a gente lida com gente de todo quanto é tipo aqui dentro da loja. A gente tem aquele cara que está começando a pedalar, aquela senhora que pensa em pedalar, o atleta profissional que já pedala e faz um Ironman, por exemplo. E todas essas pessoas buscam, acho que no conhecimento que a gente tem, um incentivo e uma forma de estar melhor dentro daquele objetivo que cada um tem. E isso para a gente traz muita motivação de continuar aprendendo, continuar buscando informação, continuar recebendo essas pessoas aqui e poder passar, dentro da medida do possível, um pouco de conhecimento para agregar dentro dessa expectativa que cada um tem com a bicicleta. Boa noite. É com grande satisfação que a Câmara Municipal de Londrina dá início à sessão solene coletiva de entrega do diploma de reconhecimento público aos seguintes homenageados: Alexandre Oliveira, Luciano André Mendonça Pagliarini e a empresa The Best Açaí.
para mim é um motivo de muito orgulho, muita honra, muita lembrança. Ver essas fotos que passaram, ver o que a Lu falou ali agora há pouco, coisas que a gente faz com o coração, com determinação, com vontade de buscar alguma coisa, mas que depois fica um rastro para trás que significa muito para quem está de fora e a gente não imagina isso quando está lá só simplesmente acordando cedo para treinar 362 dias no ano, tira 3 dias para descansar, por 20 anos de fila e no fim coisas assim acontecem. Então foram 3 Olimpíadas, foram 16 vezes campeão brasileiro e mais uma cacetada de outras coisas. Coisas lindas, coisas maravilhosas, coisas grandes que eu não imaginava e no fim hoje servem de exemplo para realmente muita gente. Nessa minha vida da bike, gente, eu consegui dedicar muito das minhas vitórias à minha esposa Júlia, que muitas vezes esteve presente nas competições, muitas vezes me acompanhou, muitas não, porque não era permitido, eu viajava muito sozinho. Minha mãe sempre torcendo à distância, muitas vezes me ligava, quando tinha levado um tombo ela já ligava de vez em quando, o que aconteceu? Sentia o coração de mãe. As minhas filhas que não puderam ver metade das coisas que aconteceram lá para trás, aliás, nada do que aconteceu, porque elas não eram nascidas ainda. Então, assim, tudo isso que eu falei agora, eu gostaria, aqui na presença dos meus melhores amigos, dos meus admiradores, das pessoas importantes da cidade, honrar e dedicar esse título à minha filha Olivia, à minha filha Aurora, que isso eu nunca consegui fazer na presença de vocês, sempre na presença da mamãe, da nona, meu pai que está lá em cima, olhando tudo de muito orgulho, com certeza, e essa dedicatória para vocês, tá? Papai ama muito vocês e tamo junto. Beijão. Obrigado, viu? E eu costumo dizer que eu estou na melhor fase do meu pedal hoje em dia, melhor fase da minha bicicleta. Hoje eu pedalo sem compromisso, sem pressão, sem ter que arriscar minha vida se eu não quiser, porque quando você está competindo você precisa usar a bicicleta sempre no nível máximo de aderência do pneu, o teu estresse mental, a tua cobrança, físico, tudo isso conta demais. E hoje para mim é uma motivação, é uma gostosura, é uma coisa tão boa pegar a bicicleta e se eu quiser fazer 60 eu faço, se eu quiser fazer 10 eu faço e volto para casa feliz da vida. Se eu não quiser pedalar, não pedalo. E toda vez que eu estou em cima da bicicleta, o prazer é aquele de estar em cima de algo que foi feito assim, que me completa. E essa é a fase que eu estou agora. Eu estou me divertindo demais com a bicicleta. Se é de mountain bike, é de mountain bike. Se é de speed, é de speed. Se é com a gravel bike, é com a gravel bike. Se é com a e-bike, é com a e-bike. É muito gostoso. Tá muito bom assim. Eventually be a memory of a time I tried so